que deve existir alguns indicadores importantes também dessa profissão, desse responsável pelo processo de garantia. Quais que seriam esses? Olha, eu coloco como acho que o principal, cara, ele é tanto qualitativo como quantitativo, o índice de estorno, né? O retorno do processo. Tá? Então, o índice de estorno para o garantista é importantíssimo, ele saber qual que é o índice de estorno. E por que eu falei que ele é tanto qualitativo como quantitativo? Primeiro porque ele vai indicar um percentual dos processos que eu envio para a montadora, qual é o percentual que está retornando, né? Que está tendo estorno e não está sendo aceito, então não vai ser pago. Então, eu tenho uma ideia desse percentual, né, da quantidade que esse percentual representa, e ele é qualitativo porque o garantista precisa analisar esse processo que está voltando com o motivo desse retorno, e ele consegue identificar aonde esse processo teve algum erro que foi recusado pela montadora. Se por exemplo, um laudo, né? Não é laudo, o pessoal fala que concessionária não dá laudo, né? É o parecer técnico, ali a descrição do problema por parte do técnico, que daí tem aquelas etapas, né? Sintoma do cliente, problema, qual foi o problema encontrado, qual foi a solução, qual foi a aplicação para resolver o problema, né? Nessa descrição pode estar o problema. O problema pode estar no preenchimento da solicitação de garantia, né, que todos os garantistas chamam carinhosamente de ESGs, né, que as ESGs preenchidas no sistema, ele pode ter preenchido com alguma coisa errada, faltando algum detalhe, faltando uma foto, faltando algum tipo de informação. Então, aí é a qualidade do processo que o garantista está fazendo. Então, conhecer essa taxa de estorno e pegar esses processos e analisar qual é o motivo do estorno, eu acho que é um dos principais indicadores de desempenho aí para o garantista. Sem contar que daí, falando exclusivamente dos quantitativos, né? Lógico que daí a gente vem de novo para faturamento, como você citou, que o departamento de garantia é responsável muitas vezes por grande parte, por uma parte considerável do faturamento do departamento de pós-venda, tanto em mão de obra quanto em peças. Então, é importante que o garantista acompanhe isso também, né? Um outro indicador é o tempo o tempo de duração do processo. O que eu chamo de tempo de duração do processo? É a partir da abertura da ordem de serviço, né, de garantia. Foi aberta a ordem de serviço hoje. Quanto tempo demorou para esse processo de garantia virar dinheiro em caixa da concessionária? Então, ter esse tempo, ele é significativo demais para a garantia. Por quê? Porque isso vai dizer o quanto a garantia, o setor de garantia, ela pode ter de liquidez dentro do faturamento total do pós-venda. Então, eu posso dizer para um gerente de pós-venda que a liquidez do departamento de garantia é tal, conforme o estudo que você vai ver, o acompanhamento que você vai ver, porque você tem o prazo em que os processos de garantia demoram para ser pagos. Há quanto tempo demora? 15 dias? 20 dias? 30, 45, 90 dias? Não faz diferença no faturamento isso? Poxa, se faz. Então, essa informação é importante que o garantista tenha para poder apresentar isso para um gerente, para que o gerente, conhecendo esse indicador, possa tomar decisões estratégicas do departamento dele com relação a faturamento, né, a fechamento de nota fiscal. Então, isso é um detalhe bastante importante que o garantista tem que saber, faz parte do trabalho dele. E a gente está já falando de faturamento, né? E saber qual é a participação do faturamento de garantia no faturamento total. Né? O faturamento da garantia representa quanto do faturamento total do departamento? 10%, 15%, 20%, como você falou, até 50%. Então, o garantista precisa conhecer isso também. Tem um qualitativo, cara, que eu já fui questionado com relação a isso, que é o valor da mão de obra
que a montadora paga para a concessionária. Aí o pessoal fala, pô, mas o valor da mão de obra, é R$150, R$190, R$220, R$150, isso não é quantitativo? Eu falo, não. Sabe por quê? Por causa dos critérios que as montadoras adotam para determinar esse valor. Então, ela tem uma faixa, por exemplo, que vai de 160 a R$220. E o que determina quanto eu vou receber? Um monte de itens de um checklist que a montadora faz no pós-venda e vai falar, olha, se você tiver tudo isso que eu estou pedindo, a sua mão de obra vai ser 220. Se você não tiver nada disso que eu estou pedindo, ou se seu índice desse checklist for menor do que 50%, você vai ganhar só 160. Tá? Então, por que eu falo que ele é qualitativo? Porque depende da quantidade, da qualidade da nossa estrutura, depende da nossa taxa de retorno, depende de um monte de coisa, depende da taxa de estorno da própria garantia. Tá? Depende até, muitas vezes, isso varia muito de montadora para montadora, né, a apresentação do técnico, se ele está de uniforme ou não está, se o consultor está de crachá ou não está. E isso o representante de pós-venda faz a avaliação na visita dele, daí isso é qualitativo. Aí, por que o garantista tem que saber? Porque esse valor de mão de obra, com relação à quantidade de horas média que é vendido em garantia por mês, vai trazer um impacto no faturamento. Então, eu considero ele qualitativo primeiro, porque depende de um monte de critérios a serem obedecidos, e depois ele passa a ser quantitativo. Daí analisando o faturamento, né?